Pessoal, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo, aguardando hoje aí para a nossa live das 17 horas. A gente bater aquele papo com o professor doutor Michael Marx. Vamos aguardar aí chegar direitinho, né? A turma aí entrando para a gente poder estar junto aqui. Bom demais. O pessoal do Apiário Florada da Mata já está entrando. O Adelar Duarte também já está aí conosco. O Chess Carlon, Cláudia Marcante. Bom demais, maravilha. Cláudia Yara, bom demais, meus amigos. Quero agradecer a todos aí que estão chegando. Já somos 8 colegas assistindo. Aguardar aí o Dr. Michael, ele entrar aí com a gente aí para a gente poder fazer uma transmissão bacana hoje. A gente fazer um bate-papo legal. Vai ser muito bacana. A gente está hoje aí com o Dr. Michael. Só esperar ele entrar aí direitinho para a gente já dar início. Já 10 colegas aí nos assistindo. Pessoal, indica para mim aí, pode ser digitando mesmo, né? Só dando joinha se o som e a imagem tá beleza, se tá chegando beleza para vocês, se tá maravilha aí a transmissão, pessoal. Só diz aí para mim se tá tudo belezinha, se tá tranquilo. Beleza, Dr. Michael acabou de entrar. Vamos esperar aqui, deixa eu já clicar no Michael aqui para a gente começar nosso bate-papo, para a gente começar nossa live de hoje, domingo, 17 horas. Opa, Michael! Olá, boa tarde. Você tá bom, meu amigo? Eu tô bom, e você? Pô, eu tô maravilha, rapaz. Melhor agora falando com você e você aqui conosco. Que bom, igualmente. Felicidade é muito grande estar aqui com você novamente. Que coisa boa, rapaz. Bom demais, rapaz. Bom demais. Pois é, Michael, e hoje a gente continuar aquele bate-papo de domingo passado, né, cara? Pois é, foi muito bom, né? A live de domingo foi um sucesso, assim, gigante. Eu recebi, assim, mensagens a semana inteira. Acredito que você também tenha recebido aí muitas mensagens. Muita. Foi muito legal, não foi, cara? Foi muito legal. É uma união muito... Opa, desculpa. É uma união muito boa, Tranquilo. né? Deixa eu só arrumar meu tripé aqui. Tranquilo, meu amigo. Arruma aí. Tá de boa. Aí, rapaz. Pronto. Agora já estou. Agora ficou profissional. Mas foi maravilhoso, Rapaz, né? E assim, eu recebi também tanta pergunta. Opa. Rapaz, é muita pergunta. Todo mundo perguntando, querendo saber como que é a questão da turma que quer iniciar a criação de abelhas, o pessoal que já é apicultor, que deseja avançar um pouco mais nos processos produtivos, né, Michael? Isso é sensacional, né, cara? Sensacional, né? As pessoas despertarem para um mundo que é nosso, né? E assim, as abelhas, né? Tá na rotina de quase todo mundo, né? O mel, a própolis. E as pessoas verem que é possível, por exemplo, ter num sítio de algum amigo, de algum conhecido, ou para pessoas que possuem terras, né? Poderem criar esses seres maravilhosos. Sem dúvida, né, rapaz? As pessoas, elas ainda enxergam a ideia da apicultura como algo muito distante, né? Sim. Como algo distante, como algo difícil, como algo impossível de fazer. Mas, na realidade, não tem nada de difícil, né, Michael? Para você, então, que é médico e que é apicultor, que é meliponicultor, conta um pouco para o pessoal como é que é essa experiência de você congregar o seu dia a dia de médico e chegar aos dias que você vai trabalhar com abelha, como é que você trabalha todo esse sentimento de ter as abelhas na sua vida, rapaz? Então, eu comecei com a apicultura, né? Na verdade, quando eu era criança, eu ia com uma tia minha, ela se tratava com picada de abelha. Eu tinha uns 7 anos de idade. Eu ia com ela, ela tratava uma epicondilite, uma inflamação aqui nessa região. E eu me recordo, né, o apicultor e a apiterapeuta, ele soltava as abelhas num cômodo, né, e pegava com a pinça e botava no cotovelo dela. E assim, o cheiro da apitoxina, até hoje, eu acho aquele cheiro fantástico. Não sei se você considera aquele perfume delicioso. Rapaz, é um cheiro que fica no nariz, não é? É um perfume diferente. É um perfume pra gente, né? Agora imagina o que as abelhas sentem com o cheiro daquele, né? Para elas é sinal de ataque. Com certeza. Mas então assim, aquilo me marcou muito, né? O cheiro, as abelhas, as feições de dores dela, mas ela comentava assim, poxa, meu cotovelo tá melhorando. E aí depois na faculdade de medicina, né, eu acompanhava meu pai ele é médico também, antroposófico,
E ele com muitos pacientes oncológicos e a medicação básica. Eu fiz até, vou fazer a semana com vários posts sobre o Viscum-Album, que é uma medicação muito estudada para os pacientes oncológicos, dentro da medicina integrativa. Sim. E aí a empresa falou, não vai ter mais Viscum-Album. Eu falei, poxa, eu acompanhava os pacientes, eu devia estar no primeiro ou segundo período de medicina. Aí eu falei, poxa, deve ter alguma outra opção para esses pacientes, que não precisa ser só Viscum-Album. Sabíamos que ele é fantástico, mas deve ter mais algo. E eu não sei se você, eu acredito em Deus, Armindo. Aí eu falei, poxa, Deus, me dá uma luz aí, né? Não pode ser só isso. As pessoas não podem ficar tão desamparadas assim. Fui para um Sem concerto numa dúvida igreja nenhuma. aqui na minha cidade. Entrando na igreja, tinha um senhor com uma barba branca maravilhosa e a esposa também cabelinho branco. Falei, nossa, são meus amigos. Sentei do lado, né? Eu sou tímido, eu sentei perto deles, puxei assunto. Depois do concerto, eu já estava na casa dele e ele foi o primeiro apicultor de Juiz de Fora. Foi o primeiro Que legal, apicultor rapaz. e foi uma sintonia tão grande. E eu comecei a frequentar a casa dele e ele fazia extrato de própolis. Então, assim, aquele aroma da própolis que é delicioso, né? E toda vez que eu ia na casa dele, não, porque a abelha rainha, bota tantos ovos por dia, geleia real, mel. Eu achava aquilo lindo como história, mas ainda não fazia o link com a medicina. De tanto ir, eu levei a pergunta para ele e falei, Agostinho, o que o senhor fala, né, para pacientes com câncer? O que pode ajudar? Ele falou, vou te levar numa pessoa. Me levou naquele senhor que eu ia quando tinha 7 anos de idade, que é o Tim das Rapaz, abelhas aqui da minha cidade. E depois eu descobri o que o Tim é Tim até. famosíssimo, rapaz. O Então, Tim está trabalhando ainda, está até firme em Juiz hoje, de até Fora. Que hoje. coisa boa, cara. E aí interessante que depois de algum tempo eu descobri que eu tenho algum grau de parentesco com o Tim também. Enfim, Rapaz, eu acompanhei o Tim por mais de 3 anos, né? Eu viajava para Belo Horizonte com ele, acompanhava ele, e enfim, e foi uma experiência muito boa. E aí na verdade, então começou quando criança, esse interesse pelas abelhas, né? E aí depois eu vim a descobrir as abelhas sem ferrão. Hoje eu tenho aqui na minha varanda, né? Eu tenho cerca de oito colônias. que E bacana, as rapaz. minhas apps eu deixei todas lá no apiário do Tim, né? Então hoje quando eu comecei, ele me deu tudo, me deu caixa, tudo, me deu conhecimento, roupa. E aí depois eu deixei lá de novo com ele, tudo que era meu, de apicultura, né? De vez em quando eu vou lá. Rapaz, o Tim, ele é uma lenda É dentro da uma lenda, apicultura. é uma É uma lenda, Armindo. lenda, Para né? você ter Eu ideia, lembro o menino, rapaz. Eu ah, lembro o menino aí, na faixa aí de 7, 8 anos, quando eu comecei a apicultura, eu vendo o Globo Rural, rapaz. E o Globo Rural já mostrando o Tim pegando a abelha e é. aplicando na pessoa, né? Eu lembro que ele utilizava um copo de gelo. Ele ainda utiliza? Não, não, ainda não. Parou, mas ele já comentou comigo sobre isso. Pois é. Quando eu estive na Alemanha, num congresso de apiterapia alemão, eu era acadêmico de medicina ainda, mas as pessoas se impressionavam. Poxa, mas você sabe muito, como você sabe tanto assim? Eu falei, eu sou aluno do Tim, eu aprendi tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi com o Tim. E lá na Alemanha eles falam, poxa, você é aluno do Tim. Então, Armin, dessa Tá fama vendo? dele, então ele é uma pessoa muito simples, né? Mas tá lá, né? Acho que no mundo inteiro Internacional. é internacional. O mundo das abelhas Internacional. conhece o Tim. E eu tive essa graça, né, de ter esse avanço muito rápido com ele, né? Porque ele resumiu realmente tudo para mim durante esses 3 anos. E, é claro, né, durante esse período e até hoje, é um conhecimento que não acaba, né? A Sem gente dúvida. vai estudando. Rapaz, para você então, que é médico, que estudou medicina, que foi para fora do Brasil, que estudou lá fora também, e que teve todo esse mundo da apicultura com você, e todo esse conhecimento dos produtos das abelhas, no que diz respeito ao tratamento, à utilização dos produtos das abelhas para tratamento da saúde, conta como é que foi dentro da academia você ter que lidar, às vezes, com tanto choque, com tanto paradoxo, quando você batia, às vezes, com algum professor seu dentro da faculdade, que você virava e falava assim, olha, a gente não vai entrar corticoide, não. A gente vai entrar extrato de própolis. Como é Olha, que foi essa experiência, Micael? a minha experiência foi assim, o primeiro embate foi na minha casa, né? Então, assim, É eu me mesmo? recordo que eu É cheguei porque seu pai é médico, né? Meu pai é médico, mas assim, ele é médico antroposófico, já gosta dessa linha mais natural. Mas eu comentei com ele, falei, nossa, pai, eu falava muito com a minha mãe e com meu pai, isso é fantástico, do mundo das abelhas, e falava, eu vou trabalhar com isso. E aí minha mãe, uma vez, quando eu estava no início, ela falou, Micael, você tá doido. O seu pai já faz uma coisa estranha. Você vai fazer uma mais ainda. Ao invés de ser médico, abre um zoológico. Para com isso.
Que loucura, hein, E eu cara? falei, não, eu não vou parar com isso. E assim, e foi muito bom esses embates com os meus pais, porque eles vinham criticando, meu pai e minha mãe, só que eu tinha um dever de ter mais embasamento científico para mostrar para eles que aquilo era verdade. Então, com frequência, Armindo, eu li um artigo científico, eu li um livro e falava, olha só esse artigo, olha esse livro, olha só o que tem de comprovação, até o dia que meu pai precisou, né? Ele teve um problema no joelho e eu falando, e eu comecei a ler mais artigo, olha só, hialuronidase, né, que é um componente da apitoxina, enfim, eu fui descrevendo todos os componentes, e até ele falou, então tá, já que agora meu joelho está parando de se mover e eu não quero operar, eu vou aceitar fazer esse tratamento com essas suas abelhinhas, e olha, foi a sessão única. Aí ele falou Sessão assim, única, uma vez. foi sessão única. Aí ele falou, eu vou ter que conversar com a sua mãe agora. E aí acabou. Mas foram o quê? Acho que foi quase um ano de discussão, né, de estudo aprofundado para poder discutir com eles melhor sobre esse tema. Rapaz, isso é fantástico, rapaz. Isso é É fantástico. fantástico. É. Rapaz, eu acredito que lá fora do Brasil, a gente tem países aí que tem um avanço muito grande na parte da terapia, né? Muito. A Rússia, que herdou muita coisa da antiga União Sim, sim, Soviética. sim. Olha A só. Romênia, lá na pessoa do professor Stangacil. Olha aí que Com maravilha. certeza você conhece esse Abelhas livrinho, né? farmacêuticas com asas. Eu tenho esse livro, cara. Quem não Esse, tem, né, cara? quem não Tá tem, louco. tá até meio rasgado, mas gente, esse livro é fantástico. Vende no Esse sebo. livro é. A Esse livro é. Rússia. Rapaz, desse livro, quando eu fiz o curso de apicultura aos 8 anos, o professor Francisco Willi Schmid, um alemão, que ministrava o curso de apicultura dele, ele tem um sítio até hoje de Mateus Leme, lá no entorno de Belo Horizonte, e ele ministrava o curso no Colégio Arnaldo, lá em Belo Horizonte, rapaz. E a gente fez o curso lá. E aí ele tinha esse livrinho para vender, rapaz. Eu, Olha 8 anos, só. meu pai comprou esse livrinho, eu tenho ele até hoje, rapaz. Que bacana. Abelhas farmacêuticas com asas. Não, esse livro NC Ioirite, o nome do autor. Isso. Eu já li umas Exatamente. 3 vezes esse livrinho, é muito bonito. Ele é Muito muito bom. É, É muito bom. Mas é o que você está falando, né? Então, assim, vários países, isso é muito comum, né? Então, na China, por exemplo, existem hospitais de apiterapia, né? Hospitais em que fazem Uhum. sessões de picada de abelha, utilizam com muita frequência os produtos apícolas, né? Japão talvez seja o país no qual exista maior evidência, maior uso, né, e valorização desses produtos. Não é à toa que grande parte da nossa produção de própolis vai direto para lá. Toda para o Japão. Japão. Praticamente o Brasil abastece 95% do mercado japonês de própolis no Japão. Quem abastece é o Brasil. É o né? Brasil, né? Então, É o Brasil. E o Stangaccio, eu fui aluno dele, lá na Alemanha também. O Stefan Que coisa boa, hein, cara? Eu fiz Rapaz, acho que 3 eu ou 4 talvez não cursos. tenha tido a oportunidade de fazer vários cursos igual você fez com o Stangaccio. Eu fiz um curso com ele, com o Stangaccio. que Quando ele bacana. esteve em Minas Gerais, que ele esteve em Belo Horizonte, num simpósio de apiterapia que a Farmanectar promoveu, o Zé Alexandre. Que bom. E aí ele promoveu em Belo Horizonte, o Stangaccio, ele veio e fez um dia de curso, rapaz. Olha. Mas para mim foi um treinamento assim, surreal, cara. Eu guardo as anotações, os livretos, uma apostila que ele forneceu na época. Eu tenho esse material todo, cara. Foi muito bom. Não, é fantástico, ele resume bem, né? Ele é bem prático, né? Eu tenho também as anotações todas dos cursos que eu já fiz com ele. É muito bom. Incrível conhecimento, como que ele associa, que ele consegue jogar tudo dentro do caldeirão. Pegar a medicina ocidental, pegar a medicina chinesa, trabalhar aquela questão dos 5 elementais da medicina chinesa, associar com cada produto apícola. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco, cara. Porque eu fiz medicina chinesa, né? Eu estudei no Incisa em Belo Horizonte. Que interessante. Eu fiz 4 anos do curso de medicina chinesa, 2 anos de ambulatório lá no Incisa, atendimento com paciente, com picada de abelha mesmo. Rapaz, foi muito paciente com esclerose múltipla que eu atendi, cara. Muito. Uhum. E assim, quando eu fiz esse treinamento com o Stangaccio, que ele fundamentou ali os 5 elementais, as 5 almas, com cada produto apícola, foi uma coisa sensacional, cara. Uso até hoje. Eu pego os elementais ali para fazer diagnóstico de medicina chinesa, cara. Olha só. Não, muito bom, muito bom. E fora os outros professores, né? Então, por exemplo, lá no curso na Alemanha eu tive aula com o Milen Bobic. Milen Bobic, ele é apiterapeuta e apicultor também. Ele é nascido na Bósnia, só que ele atua hoje no norte da Alemanha. Ele dá aula de massagem russa detoxificante com mel.
E eu, Que eu é isso, tive, cara? e eu tive o prazer de fazer curso com ele, e assim, eu brinco o seguinte, a mão dele, os dedos dele são a minha mão inteira, né? Que é isso? Mas enfim, Rapaz, então ele é quase um X-Men, rapaz. é, eu fico pequeno, eu tenho Grandão. 1,90 m. Eu tenho 1,90 m Que é e eu isso, fico cara? pequeno perto dele. Eu fico pequenininho perto dele. Mas enfim, a aula dele fantástica também sobre massagem com mel. E ele que era o responsável, não sei se ainda é, sobre dar o curso de massagem com mel lá na Alemanha, no Congresso Alemão de Apiterapia, da Sociedade Alemã, né, de Apiterapia. Aham. Né, foi Rapaz, realmente. isso você teve lá na Alemanha? Você teve na Alemanha quando? Foi em que ano que você teve lá? Então, durante a minha graduação, eu quase todas as férias eu ia para lá, para estudar, fazer estágio. Né, algumas vezes Que para legal, estudar cara. medicina antroposófica, eu até fiz o curso de medicina antroposófica lá também, mas muitas vezes foram para fazer estágio de apicultura biodinâmica, para fazer estágio, ir no congresso de apiterapia, né, participar de evento de apiterapia. Então, assim, eu dividia, né, abelha, ou às vezes os dois, né, aprender sobre abelha e medicina antroposófica, porque acaba que está muito junto, né? A medicina Com certeza. antroposófica fala muito, né, desse tema, apiterapia. Por mais que não, quem trabalha com medicina antroposófica normalmente não escute esse nome, apiterapia. Só que várias medicações antroposóficas são feitas com produtos apícolas. Então, por Produtos das exemplo, abelhas, né? tem injetável, olha que interessante, tem injetável feito lá na Alemanha de abelha rainha. Tem injetável de apis, né, que isso é comum com a homeopatia. Tem injetável feito de chumbo com mel, que é o Plumbo mellitum ou escleron. Então é muito utilizado, né, esses produtos. E o próprio Rudolf Steiner, né, que foi o fundador da filosofia O antroposófica, Rudolf é conhecido. O Rudolf é um cara. muito. Eu tenho inclusive o livro dele, falando exatamente de medicina antroposófica, eu tenho o livro dele, E fantástico o livro. você tem o livro das abelhas dele? Tem, é o livro das abelhas Então, mesmo. então esse livro ele indica, né, ele indica muito mel, ele fala muito sobre as potencialidades terapêuticas do mel, as qualidades terapêuticas. Rapaz, isso é fantástico. E me É, conta aqui, Micael, você está em Juiz de Fora, não é isso? tô em Juiz de Fora. Você está em Juiz de Fora. E Sim. aí, em Juiz de Fora, você já teve muitos casos aí de pacientes que te procuram especificamente para apiterapia? Ou são pacientes que vão procurar normalmente a medicina alopática tradicional? E aí você acaba entrando também para a apiterapia? Como é que você trabalha toda essa questão hoje da apiterapia junto com os pacientes? Então, hoje eu não aplico mais a picada de abelha, né? Eu já fiz isso, né? Mas hoje existem insumos, né? Tem injeções homeopáticas com abelha, com veneno de abelha. Mas assim, eu utilizo muito os produtos apícolas, né? Então eu estou falando de mel, de pólen, de própolis, geleia real. Isso aí, com certeza, eu utilizo bastante ainda. Mas eu vejo um movimento muito saudável hoje. Então, assim, até 2 anos atrás, eu recebia só paciente doente. Paciente doente em que não se deu bem com tratamentos convencionais. Hoje isso tem mudado. Hoje eu tenho recebido pacientes que estão bem, estão saudáveis, mas, por exemplo, a minha família inteira morreu de câncer. Eu tenho vários, ou então com a queixa, eu tenho vários parentes que têm hipertensão, diabetes, eu quero prevenir. Então, esse eu vejo que é o luxo da medicina, né? Pensar, trabalhar pacientes para prevenção, né? Mas, claro, a gente recebe muitos Exatamente. pacientes doentes, né? Ainda. Rapaz, isso é fantástico. Eu tive, não sei É. se cheguei a comentar com você no domingo passado, mas no final dos anos 2000, não foi no final, mais ou menos 2003, 2004, o Zé Alexandre, lá em Belo Horizonte, na Farmanex, ele fez um movimento reunindo pesquisadores, fazendo ali a fundação da Sociedade Brasileira de Apiterapia, né? Uhum. Eu não sei como é que fim ela levou, se ela ainda existe, se ela não existe. Eu até tinha que procurar saber disso. Mas quem presidiu como primeiro presidente dela foi o professor Wagner dos Santos, que na época ele era o diretor da escola de odontologia lá da UFMG, né? Uhum. E ele fez um trabalho muito bacana, porque ele pegou um grupo de pacientes do Hospital Odilon Beres em Belo Horizonte, que todos eles eram HIV positivos. Ele pegou uma quantidade grande, ele pegou um número de mais de 1.000 pacientes e ele entrou com a própolis, junto a esses pacientes, com a própolis verde do alecrim, junto a esses pacientes, para poder tratar a candidíase bucal, cara. E ele teve um resultado fantástico, rapaz. Os pacientes, claro, aquele grupo que recebeu a própolis, que tinha um grupo controle que recebeu o placebo, Aham, aham. mas aquele grupo que recebeu a própolis
Rapaz, ele alcançou, assim, uma melhora na imunidade dos pacientes, que a candidíase bucal desapareceu totalmente. Olha E só. ele ainda comparou o uso da própolis com a nistatina, que é o antibiótico que os dentistas mais utilizam para esses pacientes com candidíase bucal. Na época, rapaz, isso foi um frisson no meio acadêmico, porque foi a primeira pesquisa com ensaio clínico com paciente no Brasil, cara. Olha só. Né? Olha só. Hoje está tendo, Micael, como é que estão os ensaios clínicos hoje? A medicina já está mais aberta aos produtos das abelhas para esses ensaios clínicos. Como é que anda a pesquisa no Brasil dos produtos das abelhas para as doenças, cara? Tá, então assim, só voltando àquela, você me fez essa pergunta que é a continuação da anterior sobre a faculdade, né, ou o meio acadêmico. Isso, é verdade. Então assim, a gente, como acadêmico, nós sempre tínhamos que apresentar várias aulas. Então assim, o professor pedia, por exemplo, você vai falar sobre câncer de intestino. Então assim, toda a aula que eu tinha que apresentar na faculdade, eu fazia questão de apresentar o básico, que eu sabia que eles queriam escutar, mas eu falava um plus também, né? Então eu falava o câncer de própolis, câncer de aptoxina, eu sempre colocava alguma coisa de abelha no meio. Então eu tive vários apelidos carinhosos na faculdade, né? Então doutor Abelha, doutor Zangão, doutor Melzinho. Olha, assim, no fundo, eu sabia que alguns queriam ser pejorativos, mas no fundo eu gostava. Mas então assim, eu sempre falei disso na faculdade. Né, eu falava também de medicamentos antroposóficos, do Vis com álbum, eu falei bastante, né? Isso tem mais de 10 anos, né? Então, assim, tenho 8 anos de formado, mas são 6 de faculdade, então eu falei bom tempo lá sobre isso. Mas então, com relação à pesquisa. Você formou aonde? Você formou em qual faculdade? Eu fiz a Suprema, aqui em Juiz de Fora, é uma faculdade particular. Você fez em Juiz de Fora mesmo, que legal, Juiz cara. de Fora, é uma faculdade muito boa. Mas, então, assim, com relação à aceitação do meio médico hoje, então nós vivemos um momento de grande abertura, né, para os tratamentos chamados naturais ou integrativos, né? Então, assim, pela prática, e assim, o paciente ele pede por algo eficaz, né? E assim, existe uma tendência, na Alemanha isso já é uma realidade há muito tempo, né? Então, o alemão, o suíço, o austríaco, eles já utilizam muito tratamentos naturais. Aqui isso está crescendo muito rápido, né? Não é à toa que própolis hoje, mel, está ficando difícil de comprar, né? É verdade. Boas lojas, bons entrepostos, né? Às vezes não tem o produto. Por quê? Por conta de alta demanda, né? E assim, o médico ou o profissional da área da saúde que nega isso hoje, ele vai ficar para trás, né? Então, assim, ele pode ter um conhecimento muito bom, né, no que ele faz, mas se ele pelo menos não respeita a utilização milenar desses produtos, ele perde paciente sim, né? Porque muitos pacientes querem utilizar esses produtos. São alimentos, né? A maioria deles são alimentos que podemos utilizar em paralelo, né, ao tratamento convencional. E algo muito interessante que eu acredito muito das práticas integrativas é o seguinte: é a possibilidade de utilizar o tratamento convencional como alternativo. Então, por exemplo, a gente tem estudo científico hoje mostrando do benefício do mel no tratamento da tosse. Então, por que eu não vou? Olha o raciocínio, como é que seria mais fisiológico, né? Tudo bem, vamos tentar tratar com produtos naturais como o mel, posso usar o guaco e outras plantas. Se precisar, depois eu uso um remédio. Se precisar, para alguma outra situação, eu vou pensar numa cirurgia, né? Então, assim, é uma tendência a ver essa inversão de valores, né? Eu não estou falando de uma emergência. Então, na emergência, tem que operar, é remédio, tudo bem. Eu estou falando de questões crônicas. Rapaz, isso é demais, viu, cara? Isso é fantástico. Sobre esses pacientes, o Micael, que você comentou, pacientes que procuram, que chegam com câncer. Aqui, por exemplo, na Companhia da Abelha, até pelo fato de eu trabalhar com a terapia, como você comentou, muita gente às vezes procura porque o médico já não conseguiu tratar, já está numa situação que ele já está desenganado, né? Ou seja, a medicina meio que lavou as mãos e falou assim, olha, não temos o que fazer, né? Sim. É claro que isso está reduzindo cada dia mais, porque também a medicina vem avançando muito. Né? A quantidade de pacientes que se vê numa situação de desengano é cada vez menor. Mas ainda é muita gente que procura. Nós tivemos aqui na Companhia da Abelha, está fazendo mais ou menos um ano, ele
foi diagnosticado depois clinicamente curado. Quando ele chegou na Companhia da Abelha, foi mais ou menos uns 2 anos. Ele com um dos mais graves dos tumores, que foi o câncer de pâncreas. Ele fazendeiro aqui no Mato Grosso, ele fazendo o tratamento com médico normal, não teve nada. Mas a pessoa sempre procura algo a mais e encontrou a questão da própolis e da geleia real. Então ele veio até mim, ele saiu da fazenda dele, veio até Goiânia. A gente reuniu uma tarde toda, peguei os exames todos dele, olhamos tudo. E ele falou assim, olha, geleia real para você agora não. Porque como você ainda está no estágio do câncer, que ele ainda está no início do tratamento, você entrar com a geleia real agora, você corre um risco de realimentar as células do câncer. Agora tem um produto que você vai entrar de cara agora, que é a própolis vermelha. E aí a gente entrou com a vermelha, em função daquele trabalho que o Edivaldo Pacheco fez, junto com o doutor, qual é o nome dele, gente, da Unicamp? É o famoso... É o famoso, aquele chinesinho. Ai, meu Deus, calma aí, eu falo dele toda hora. Rapaz, escapou enfim, também. a gente vai lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Então, rapaz, em cima daquela pesquisa que foi feita da própolis vermelha e da atividade da própolis vermelha nos tumores do pâncreas, né? Nas células do pâncreas. Rapaz, eu sei que esse cara, ele foi 1 ano, rapaz, tomando própolis vermelha, fazendo a quimioterapia, a radioterapia normalmente. Quando entrou 1 ano depois, aí ele entrou com a geleia real, que o tumor já tinha regredido muito. Aí ele entrou com a geleia real, foi mais 6 meses consumindo geleia real diariamente, rapaz. Eu sei que no final desse período de 1 ano e meio, o médico falou, você está curado. O câncer do pâncreas desapareceu. E ele atribui, claro, tem o tratamento convencional, mas ele atribui muito a própolis vermelha, porque o câncer de pâncreas é um dos mais letais, né? Se for adenocarcinoma, então é um tumor bem agressivo. Eu já participei de um grupo de pesquisa no hospital lá em São Paulo. O grupo de estudo não foi para frente, né? Eram vários médicos. Na verdade, eu fui assistir essa primeira reunião. E aí o coordenador, ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim só assistir. Aí alguém falou, mas ele sabe falar de abelha e de medicina antroposófica. Fala então. Eu falei, tá bom, vou falar. Aí eu falei do vis com álbum e falei da apitoxina. E o chefão lá falou, nossa, isso é fantástico, eu quero que os pacientes do estudo utilizem apitoxina e vis com álbum. A gente começou o estudo, né, com alguns pacientes com adenocarcinoma de pâncreas. Enfim, por conta de desentendimento entre os profissionais que estavam no estudo, a gente não conseguiu ir para frente. Muitos profissionais queriam mudar o protocolo o tempo todo, enfim. Mas eu cheguei a aplicar, né, a apitoxina nos pacientes e o vis com álbum. Eu queria te fazer uma pergunta, Armindo. Eu conversando com um produtor de geleia real outro dia, ele me falou que a maior parte da geleia real vendida, ela não é geleia real, ela é papa. É papa, o que? Papa de zangão? Ele falou alguma coisa assim. Ela é larva de zangão espremido. É verdade, cara. É o apilarnil, então? É apilarnil? Não é ainda o apilarnil. Eles pegam a larva e... Veja bem, vamos separar para a turma compreender. Que às vezes passa a ideia de que toda geleia real seria larva espremida. Na China, a gente sabe que a China é uma faca de 2 legumes. Não é nem uma faca de 2 gumes. É uma faca de 2 legumes. O pessoal que trabalha de maneira séria na China com apicultura, eles fazem produção de mel com qualidade, fazem a produção da geleia real com qualidade. Agora, como em todos os lugares, na China existe um problema muito grande no que diz respeito aos produtos das abelhas, que foi desenvolvido na China uma indústria paralela de falsificação de produtos. Isso foi até alvo de denúncia daquele documentário do Netflix, o Rotten. Não sei se você chegou a ver. É um documentário que ele, inclusive, está na Netflix ainda. E o primeiro episódio desse documentário falando exatamente sobre a indústria chinesa de falsificação de produtos apícolas. Então, o que ocorre? Na China, uma parte da geleia real que é produzida na China, eles coletam larvas de zangão, das colmeias, e literalmente tritura aquela larva de zangão, que fica com aspecto, com uma cor cremosa, e por incrível que pareça, com um sabor de geleia real, e vende aquele produto como geleia real para o planeta. Entendi. Então isso já foi denunciado já a nível internacional na FAO. O Codex Alimentários ele tem várias restrições da geleia real chinesa, alertando para o cuidado com a qualidade do produto para comprar. Agora tem outro país na Oceania que vem crescendo muito a produção de geleia real, que é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia também é um grande produtor de geleia real, e a geleia real que vem da Nova Zelândia é um produto de muito boa qualidade.
Olha só. Então ele vem com todos os laudos analíticos. Quando Uhum. você chega com ele no Brasil, que você sujeita novamente a análise, ele bate com o regulamento de identidade e qualidade do produto. Então esse produto é um produto de boa qualidade. O da China é que a turma tem que ficar realmente mais atento, porque Entendi. muitas vezes não é geleia real, cara. E aqui no Por Brasil, incrível você que pareça. conhece algum produtor de geleia real? No Brasil não há produção de geleia real em escala. Não Em tem, né? escala não há. Não tem. E aí você deve perguntar, mas por que não tem produção de geleia real em escala no Brasil? Primeiro pela Mão de condição obra. da abelha. Primeiro pela condição da abelha. Uhum. Porque a abelha boa produtora de geleia real é a abelha, a Apis mellifera ligústica. Ah, é? A ligústica e a Ah. Apis mellifera mellifera, que é a abelha alemã. Que são as Uhum. abelhas europeias puras. Pra você ter uma ideia, as abelhas europeias puras, quando elas entram no processo de produção de geleia, cada 4 realeiras, cada 4 ovos de rainha, cada um ovo de rainha, você tem 1 grama de geleia real. Nossa. Cada realeira, 1 grama de geleia. Com Ah. as apis africanizadas, tem que ser 4 ovos de rainha para dar 1 grama. Então a produção na africanizada, ela é 4 vezes menor. A glândula hipofaringiana da africanizada, ela não é tão intensa na produção de geleia real quanto das abelhas europeias puras. Uhum. A nossa apis africanizada, ela é campeã no mel e campeã na própolis. Na própolis, é. Isso aí é imbatível. Não tem É. nenhuma abelha no mundo que produza o produto que a gente produz. Agora, em termos da geleia real, são realmente, principalmente as Apis mellifera ligustica, a italiana, e a mellifera, que é a alemã, que são as campeãs de produção de geleia real. Né? Uhum. Uhum. Então, é um pouco como funciona a questão da produção de geleia real aí no Brasil e no mundo, né, cara? Ah, não, fantástico. Muito bom saber disso. Obrigado. É dessa forma, meu amigo. Treino desse jeito. Muito bom. E eu, Rapaz, Arlindo, eu não sei eu se vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta Manda para os brava, meu nossos irmão. telespectadores. No final, vamos ver se alguém consegue responder. Qual que é o mel mais famoso do mundo? Rapaz, Vamos essa ver. pergunta é boa, hein? Qual que é o mel mais famoso do mundo? Vamos ver se alguém vai saber. Vamos continuar a nossa conversa aqui. No final a gente lembra. Rapaz, eu vou até além da sua conversa, da sua pergunta. Se alguém souber responder essa pergunta, a turma pode responder agora. Nós já estamos aproximando aqui de 100 colegas nos assistindo simultaneamente. A turma que responder correto essa pergunta do Dr. Micael vai ganhar uma camisa da Companhia La Abelha, hein? Ó, que legal, hein? Vai ganhar aquela camisa bacana com a quebrazão. Nós vamos presentear uma camisa da Companhia La Abelha aí. Para animar a turma a responder, né, Micael? Até subiu o número de Até subiu, rapaz. Rapaz, mas eu não sei se eu comentei com você no domingo passado, eu acho que eu não lembro, acho que eu não cheguei a comentar. Há mais ou menos uns 3 para 4 anos atrás, eu comecei a ter um problema de saúde, que foi uma neuropatia nos braços e nas pernas. Começou a falhar movimento mesmo, cara. Né? Então eu comecei a ter muita sensação de cãibra, muita sensação de queimação, e aquilo, cara, começou a afetar os movimentos meus, eu comecei a falhar movimento mesmo. Então comecei a procurar médico, e pula para um, vai para outro, vai no neurologista, do neurologista vai para o cardiologista, vai para o médico de endocrinologista, depois foi para o médico hepato, de fígado, de rim. Cara, eu tenho uma pilha de exame. E médico nenhum descobriu o que era, rapaz. Então, quando eu cheguei no médico, que ele encontrou as transaminases do fígado, que estavam elevadíssimas, muito altas, mais de 1000 vezes o que seria o normal para as transaminases, ele virou e falou no final assim: você pegou uma virose. Hepatite. Ou foi zika, ou foi chikungunya, ou foi dengue tipo 3, alguma virose que você pegou que migrou para o sistema nervoso e está consumindo a bainha de mielina dos neurônios. E isso que está causando o seu problema de neuropatia nos braços e pernas. Rapaz, quando fez a sorologia para indicativo, deu zika. Olha só. Era zika, rapaz. E ele falou: rapaz, se você não tivesse parado na minha mão, ia ser pelo menos aí, você ia parar na cadeira de rodas. E aí ele complementou: você está com a mesma sintomatologia de esclerose múltipla. Só que, graças a Deus, não era esclerose. Até exame disso eu fiz. Quando ele falou que tinha um indicativo de sintomatologia de esclerose, eu pensei assim: então remédio eu tenho. Remédio eu tenho, apiterapia. Apitoxina. Rapaz, eu cheguei para um funcionário meu, Thiago Santos, mas a minha esposa já nem ele falou assim: olha, nós vamos pegar aqui 2 vezes por semana. Marquei os pontos de acupuntura para ele, que tratava o sistema nervoso.
Rapaz, eu cheguei a me aplicar, eles aplicando em mim, até 40 ferroadas em cada sessão. Cheguei a tomar ali de 80 a 100 ferroadas por semana, rapaz. Pra você ter uma ideia. O médico, na época, ele me passou uma medicação que era pregabalina. Uhum. Eu tomei a pregabalina por 2 anos. Ele falou assim, você Nossa. vai tomar esse remédio por uso contínuo no mínimo 5 anos. Uhum. Eu tomei por 2 anos. Rapaz. Era tomar a sessão de ferroada de abelha, como que eu sentia um relaxamento em todo o sistema nervoso, cara. Impressionante a capacidade do veneno da abelha para poder atuar na normalização do sistema nervoso. Hoje não tem mais nada, graças a Deus, cara. Muito bom. Entendi. Né? Que bom, parabéns. São fantásticos mesmo, né? São fantásticos. Ó, as pessoas, assim, dá para ver que tem pessoas entendidas no assunto, mas ainda ninguém acertou. Pois é, cara. A turma tem que ir respondendo aí. O doutor Eu acho Micael que eu tá que vou ganhar essa blusa, hein? de vocês. Pois é, rapaz. O mel mais famoso do mundo. É fantástico, cara. É fantástico. Ô, A turma amigo, responde muito. Sim, pode falar, meu irmão. Cheio de faixa preta aí. E o mel em sachê? Uma pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: para botar o mel no sachê, tem que aquecer ele, não tem? Tem que aquecer o mel. Qual que é a temperatura? Agora não precisa aquecer a 70, 80 graus, igual o pessoal aquece, né? Porque isso aí você está oxidando ali toda a frutose do mel e transformando a frutose do mel em HMS, né? E aí é uma bomba, né, cara? Hidróxido sulfural no mel é bomba. É 40, 45 graus no máximo, que é a temperatura prevista até da descristalização do mel. Você levou a 40 graus ali, o mel ele fica com uma fluidez muito boa, que quando você liga o compressor para poder encher a mangueira, tranquilo, o produto não perde qualidade. Agora, infelizmente, a gente está de entrepostos que superaquece o mel, né? Coloca ali a 70, 80 graus, o produto vira quase água e eles fazem um sachê daquele produto, né? Entendi. A gente até entende que o Ministério da Agricultura ele deveria desenvolver um regulamento de identidade e qualidade específico para o mel em sachê, né? Alicerçado principalmente na análise da quantidade de HMS do mel, né, cara? Não há. Eles prevêem a análise antes do produto ir ao sachê. Antes, beleza. Antes. O nível de HMS está normal. Mas depois que superaquece e a análise secundária, né? São as falhas que existem na legislação, né, Micael? E que acabam aí denotando uma qualidade de produto aí realmente de baixa qualidade no mercado, né? Então trabalha muito, né? Verdade. E, Armindo, eu vou falar a minha opinião, e eu adoraria saber a sua opinião sobre um tema que é a alimentação das abelhas que produzem própolis. Então, assim, a gente sabe que a própolis ela é composta de uma pequena porcentagem do produto proteico dela, que normalmente é o pólen. O que vem acontecido com a própolis de grandes produtores? Eles alimentam essas abelhas com soja e milho transgênico, e esse extrato de própolis ele vem contaminado com soja e milho transgênico, e sabemos que uma das causas dessa morte das abelhas são esses alimentos geneticamente modificados. Modificados, exatamente, cara. Isso aí é um problema hoje no Brasil. Problema, porque, né? O grosso da soja produzida no Brasil, 92% da soja, ela é transgênica. E aí os apicultores, eles pegam muitas vezes soja e dão para a abelha. Mistura ali a soja com mel para poder fazer aquele bife proteico de soja pura, de soja transgênica, que ele não tem ali, às vezes, de onde ele comprou, o laudo analítico garantindo que é soja convencional, e ele aplica aquilo para a abelha comer. Quando a abelha coleta a resina na planta, ela coleta ali, por exemplo, ali a resina do Bactris da cuculifolia, que é riquíssima em terpenoides, e ali ela faz uma mistura de cera de abelha e faz também uma mistura de pólen que está naquela colmeia. Só que o período de produção de própolis é um período que a abelha não tem o que comer. É o período de entre-safra do mel. O período de safra de própolis ele vai de novembro até abril. De novembro até abril é chuva. Nessa época não produz mel. Produz mel no período da seca. Então a abelha ela vai buscar o quê para poder dar liga àquela própolis? Ela vai buscar aquilo que tem de alimento. Se o apicultor está alimentando com soja transgênica, o que é que a abelha vai pegar? Daquela fração pequenininha, que é pouquinha coisa que ela põe. Mas é um pouquinho que ela põe que tem resíduo de GMO. E aquele resíduo de GMO vai passar para a própria. Isso é um problema, rapaz. E assim, o extrato que a gente consome hoje de própolis não tem certificado nenhum, se tem ou não tem esse tipo de produto.
Não tem certificado nenhum. Uma preocupação que a gente tem muito grande, orientar os apicultores, quando a gente dá os treinamentos, por exemplo, sobre própolis, é você entrar sempre uma alimentação. Quando for fazer uma alimentação ali, por exemplo, do bife proteico para abelha, a gente orienta ali a utilização da soja, do milho, do trigo, da aveia e do arroz. Só que ele tem que ter a garantia do quê? De que esses 5 elementais que ele vai entrar no alimento, ele tem que ter garantia de ausência de algum geneticamente modificado nele. Ah, que bom. Porque se tiver mistura de geneticamente modificado, não é nem só na própolis, Micael. Vai ficar residual na colmeia e que quando entrar a safra do mel lá na frente, vai contaminar. Vai dar residual também de geneticamente modificado no mel. Recentemente, no Brasil, deve ter mais ou menos uns 2 anos, tem um entreposto do Brasil, não vou dizer o nome dele porque é um entreposto conhecido, que exporta mel para os Estados Unidos. Eles mandaram containers de mel para os Estados Unidos com documentação de certificação de mel orgânico. Chegou lá, os Estados Unidos falaram assim, vamos pegar esse mel aqui, vamos ver como é que está a análise dele no que diz respeito a resíduo de transgenia. E sortearam o container. Qual container sorteado? O container sorteado foi o daqui. Cara, na hora que pegaram a análise, deu ali resíduo de transgenia no mel. Barrou, voltou tudo. Rapaz, foram 2 containers, falou assim, pode devolver. Porque Estados Unidos e Europeia tem embargo permanente para transgenia. Não é nem embargo provisório. Não, vamos decretar o embargo, depois a gente tira. É embargo permanente. Europa e Estados Unidos não aceitam alimento com transgenia, né, cara? Isso é uma bomba. E os apicultores ainda não acordaram para isso. Às vezes a gente fala no treinamento, quando a gente vê, tá o cara alimentando com soja transgênica. Ele pega o farelo da soja, que é o mais transgênico dele, que é a casca da soja, né? E aquele farelo da soja que está riquíssimo em transgenia, ele pega, moe aquilo e dá para a abelha comer. Lamentável, rapaz. Lamentável, né? Agora, tem que buscar produtos de qualidade. A gente vê hoje aí empresas, entrepostos, que trabalham a questão, por exemplo, analítica dos produtos, de maneira muito profícua. Você tem o regulamento de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura. Mas ele é muito pobre no que diz respeito aos parâmetros analisados. Muito pobre. Você tem uma série de outros parâmetros que você vai analisar em cima do produto para você avaliar se aquele produto é ou não contaminado, não só com transgenia, mas com outros residuais também. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Aí na região centro-sul de Minas e até aí na zona da Mata Mineira, é uma região que é riquíssima em alecrim do campo. Você sabe qualquer morro é puro alecrim. O aroma dele, eu sinto com frequência o aroma dele aqui da minha casa. E tem apicultores que instalam um apiário numa distância de até 200 metros de uma estrada asfaltada. Rapaz, é você instalar o apiário a 200 metros de uma estrada asfaltada, a abelha coleta a resina. No que ela coleta a resina, ela precisa da cera e precisa ali do pólen para poder dar a liga própria. Se ela não encontra, ela vai buscar esse produto para fazer liga na própolis aonde? Asfalto. No asfalto. Eu sei disso, é terrível, né? Então, rapaz, são cuidados mínimos que o apicultor ele pensa, não vou produzir própolis, vou produzir própolis. Não é só produzir própolis. Tem todo um conjunto de parâmetros de que se ele não tiver o cuidado, ele vai estar ali coletando um produto totalmente contaminado. Um outro erro que muitos apicultores, por exemplo, cometem, ele termina de coletar a própolis. Coletou uma própolis linda, maravilhosa, com 7 dias de idade, aquelas fitas verdinhas do coletor é a coisa mais linda. Aí ele pega, agora eu vou embrulhar essa própolis para poder levar para o entreposto, levar para a cooperativa. Aí ele pega e embrulha no jornal, cara. Cara, nossa, aquilo me talha o sangue, cara. É isso mesmo. O cara produziu um produto maravilhoso. Quando ele botou a mão, ele estragou o produto. Contaminou com os tubos do jornal. Caixa de papelão. Terrível, rapaz. Às vezes um cuidado que ele tinha de pegar a própria e colocar dentro de um saco plástico, transparente, virgem, levar no freezer, 5 graus negativos, né? Congelar os terpenoides da própolis ali para não perder o que há de mais rico na própolis verde, que são os terpenoides. Então, rapaz, são cuidados mínimos que os apicultores tinham que ter, né, Micael? É básico. E é o que a gente começou a conversar na live passada, né? Então, assim, o profissional de saúde hoje, né? Então, assim, olha, é um movimento muito bonito, viu? Eles querem prescrever, eles querem usar própolis, né? Muitos famosos já falam, já mostram em videozinhos na internet.
Mas assim, eles não têm noção do que é qualidade de própolis, o que é qualidade de Não tem. mel. Né? Então eles querem, Não tem. eu vejo que o parâmetro único que a maioria dos profissionais sabe é o seguinte: eu quero a mais concentrada possível. Gente, é um engano tão grande isso, né? Porque, por exemplo, E aí cai naquilo que a gente falou, um a gente entreposto falou, que coloca no é, rótulo, extrato de próprio 70%. Não tem 70% ali. não tem. E assim, ou então imagina, eu gosto de falar a seguinte relação. Tudo bem que exista 70%, mas imagina que é 70% própolis oxidado, uma própolis de 60 dias, ou uma própolis raspada dentro da colmeia. Exatamente. Terrível, Você terrível, lembra né? do trabalho da doutora Esther Bastos? Na época ela ainda estava trabalhando, ela estava ainda lá na Na FUNED, lá em Belo FUNED. Horizonte. Já tive Isso. lá, eu visitei ela lá na Ela- FUNED. exatamente. A Esther, cara, ela coletou própolis das colmeias de 1 até 30 dias de idade, própolis com até 30 dias de idade na colmeia. Uhum. Ela descobriu que até 10 dias a própolis ela se mantinha com menos de 1% de oxidação na colmeia. Menos de 1%. Então ela conseguia manter estabilidade. Mesmo com chuva, com vento, com sol e tudo mais, ela permanecia estável. Uhum. Cara, quando chegava o 11º dia, aquela oxidação já saltava de 1 para 4. No 12º dia, de 4 para 7. Então ela tinha um crescimento aritmético de 3 pontos percentuais de oxidação por dia a partir do 10º dia. Uma própolis com 30 dias de idade já estava com 35, 40% de oxidação. Ou seja, metade da própolis já tinha perdido. E às vezes os apicultores pegam própolis de raspagem da colmeia, própolis de limpeza de quadro, própolis que está ali há 6 meses, 1 ano na colmeia, e acha que aquele produto é bom para fazer extrato de própolis. Não vai ter atividade biológica nenhuma. Não vai Né? ter, não vai ter. Então, assim, isso é uma das provas de que não é um bom parâmetro avaliar a porcentagem de própolis, a concentração do extrato de própolis, né? Então é muito mais do que isso. Né? É muito Um item, mais. por exemplo, que eu acredito que faz total diferença, e eu adoraria saber a sua opinião, é o tipo de coletor. O tipo de coletor. Então, assim, se o apicultor vai ter que coletar própolis no campo e manusear e tirar da colmeia ali, é um tipo. Agora, se ele puder, por exemplo, um tira e põe, ele vai tirar e vai num entreposto, com tranquilidade, vai ali poder No retirar, ambiente sem limpo. fumaça, num ambiente Isso. limpo. É outro produto. É É outro isso aí. produto, né? Rapaz, nos treinamentos que a gente aplica sobre própolis, a gente tem até vídeos no canal da Cia da Abelha. O pessoal que estiver nos assistindo, quiser ver depois lá no canal, é só pesquisar própolis verde no canal. Tem várias palestras que eu dou ali orientando esses pontos que você colocou e outros ainda. Mas o que a gente fala? Primeiro, a apiário de produção de própolis não é no sol. A apiário de produção de própolis é na sombra. Sim. Você deixa comer no sol. Primeiro que a abelha vai sentir muito calor, ela não vai encher de própolis, que vai utilizar as ranhuras do coletor para poder fazer ventilação na colmeia. A colmeia na sombra, ela está ali no ambiente ali de floresta, sujeita a ataque de predador, sujeita à ação do vento, sujeita à ação da chuva. Então ela vai ter uma tendência de rapidamente fechar os coletores de própolis. Tem gente que utiliza às vezes os coletores, ele coloca uma ripinha ali entre o ninho e a melgueira. Não tem problema nenhum, ele vai coletar própolis. Mas se ele usar o coletor de própolis adequado, que é aquele coletor CPI, o coletor de própolis inteligente, que foi desenvolvido lá em 2004 pelo apicultor Adomar Carvalho, que é lá de Tapecerica, aí em Minas Gerais, ele que desenvolveu o coletor CPI, ele é um coletor que tem as ripas, mas que vai além. Naquele coletor, a gente ainda coloca uma chapa de aço inoxidável 304 no coletor. Então, quando a abelha enche de própolis, ela vai colocar a própolis entre as duas chapas inox. Então, quando a gente entra cortando com o canivete, você não traz pedaço de madeira junto. Você não traz pedaço ali de favo junto. Por quê? Porque está tudo no coletor. Então, você consegue preservar a qualidade do produto. Coleta da própolis, obrigatoriamente com 7 dias. 7 dias. O trabalho da doutora Esther, ele foi assim, definitivo nesse ponto, e ele ficou convencionado entre os apicultores que a coleta da própolis é com 7 dias. Porque a gente sabe que a partir do 10º dia ela vai oxidar. Como o apicultor já vai na fazenda no final de semana, então ele já vai no final de semana, coleta a própolis, fresquinha com 7 dias, da própolis de boa qualidade. Ele coletou a própolis, ele deixa aquela própolis por até 24 horas na varanda da fazenda para perder o excesso de umidade.
A própolis, ela é um produto que é muito bom bactericida. Ele é muito bom para matar vírus. Agora, tem alguns grupos de fungo que a própolis verde não mata. Então, por incrível que pareça, se você pega a própolis e leva direto para o freezer, ela pode morfar dentro do freezer. Você sabia dessa? Ela sabia. pode morfar dentro do freezer. Então, tem que deixar a própolis arejando no ambiente. Perder o excesso de umidade. Porque aí você garante que o produto não vai mofar, não vai dar fungo. Então, cara, são cuidados essenciais. O que a gente orienta sempre o pessoal? Vou comprar extrato de própolis. Ou vou comprar própolis in natura. Procura saber se daquele local que você está comprando, qual que foi a qualidade da matéria-prima utilizada. Procura ver qual que é o grau de oxidação da matéria-prima. Principalmente esse grau de oxidação, né, Micael? Principalmente. Tem que saber a idade, né? Tem que saber a idade. A idade da própolis, né? Panela velha, nesse caso, não faz comida boa, né? Essa panela velha aí não vale não, rapaz. Essa panela aí não vai fazer nada, né, cara? Ó, a gente tem só 11 minutos. Já vou trazer a resposta para a gente poder conversar mais um pouquinho. Né? Isso, qual que é a própolis mais... Né? Ou então, assim, eu vi que várias pessoas colocaram mel. Colocaram mel gostosos. Então, assim, o gosto não se discute. Tem pessoas que preferem mel de melato, tem pessoas que preferem mel florais, tem pessoas que preferem mel de abelha sem ferrão, com sabores mais azedinhos, enfim, isso aí não se discute. Agora, o mel mais famoso é o Mel Gibson, né, que é o ator de Hollywood. É o Mel Gibson, mas quem entende de abelha, realmente, esse é o mais famoso, né, Mel Gibson. Né, mas realmente o mel de abelhas, o mais famoso é o mel que muitos comentaram, que é o mel da Nova Zelândia, né, o mel manuka. Eu até tenho esse mel aqui em casa. É um mel de gosto bem ruim, não tem graça nenhuma, mas é um mel que foi muito bem estudado, né, por suas características antimicrobianas. Exatamente. Então ninguém acertou a pergunta. Mel, ninguém acertou, né, cara? O pessoal respondeu mel de manuka. Pessoal manuka, falaram mel de Santa Catarina. Ninguém acertou, pessoal. Rapaz, mas você estava falando do mel de manuka. O Brasil, ele está praticamente também o trabalho da doutora Esther Bastos, que é o mel de aroeira do norte de Minas. Sim, né? Nossa, é fantástico esse estudo. Eu até pedi para ela me mandar. Fantástico, cara, exatamente. Ela recebeu um presente lá na FUNED, desse mel de aroeira, né? Não é floral, ele é um mel extra floral, ele é um mel de melato da aroeira. E ele só dá no período mais seco do norte de Minas, porque está tudo seco. As folhas caíram todas, igual o semiárido nordestino, e aí vem a aroeira sozinha e solta a resina, cara, e a abelha coleta. E tem uma atividade antimicrobiana poderosíssima contra o H. pylori, cara. Contra o H. pylori, né? Que é uma bactéria que utilizaram. Matar, né, cara? É uma bactéria difícil. Que até... É difícil, amigo. E assim, o esquema convencional de matar esse H. pylori é muito agressivo, são vários antibióticos. Muito. Né? E então, que muitas vezes não é eficiente. Muitas vezes não, tem que se repetir. Aí tem que repetir, repete, enfim. Existem fitoterápicos, né, que podem ajudar. Eu vou fazer uma live com o pessoal lá da USP, terça-feira. É um dos temas que a gente vai abordar. Mas com certeza o mel de aroeira é uma boa possibilidade. Né? Então, assim, a gente não é contra. Então, assim, isso que é importante deixar claro. A gente não é contra usar o antibiótico. A gente só é a favor de tentar utilizar o natural antes, ou então, se necessário, utiliza o natural junto com o convencional, porque o tratamento com certeza vai ser mais eficaz. Né? E se precisar, depois pode ter o convencional, não tem problema nenhum. E outra, Micael, isso é mais uma prova da importância de cada um de nós pautarmos a alimentação nossa por alimentos saudáveis. Sim, né? Claro. Sim. Às vezes o cara ele sofre ali de gastrite, ele sofre de úlcera, ele sofre ali de refluxo, né? Causado às vezes por H. pylori, mas ele está ali alimentando mal, alimentando ali excessivamente de farinhas brancas, de farinhas refinadas, consumindo muito carboidrato industrializado, igual o açúcar cristal, que é um veneno. Né? Às vezes ele tem o mel ali junto com ele, às vezes ele é do norte de Minas, tem o mel de aroeira do lado dele e está tomando Guaraná e Coca-Cola. Aí é terrível, né, cara? É isso que acontece. É isso que acontece. Né? Então, assim, ou então, por exemplo, as pessoas gostam, por exemplo, todo dia no café da manhã eu tenho feito uma rotina de mostrar o meu café da manhã. Ali tem mel, tem própolis, tem pólen, tem geleia real. E as pessoas têm tirado foto e postado também, né? E têm achado legal essa ideia.
Mas Que bacana, hein, eu vejo uma cultura hoje. Então, assim, Armindo, nós temos uma cultura fantástica, alimentar, né, de costumes. E muitos brasileiros têm o costume de consumir de café da manhã o quê? Leite, creme cracker ou Rapaz, maisena com você quer manteiga, um veneno só ou maior do que sal. leite? Você tá doido? Então, assim, é um Quer um café da manhã veneno maior do pobre. que leite? Ou então É, coloca ué. aquele cereal de milho, né, com açúcar. Não estou falando que isso tudo Tá é ruim, doido. não. De paladar, isso é uma delícia. Gente, mas todo dia para a saúde isso é veneno. E olha quanta variedade a Rapaz, gente tem aqui de coisas fantásticas. o que eles construíram na indústria alimentícia no planeta é só coisa que é gostoso. É, Gostoso é. gostoso é. Saudável A é? gente não discute, Ah, sim. não é. É, ué. É, é. Agora, gostoso pro gostoso, o meu é gostoso. Também é o que eu sempre falo. Eu vou fazer uma live na quinta-feira com a Mônica. A Mônica, ela fala de moda, de gastronomia, viagem. Um tema que a gente vai abordar nessa live é o quê? MES. Então, Armindo, algo que eu acho Não, fantástico, assim, eu faço muitas viagens nacionais e internacionais, principalmente por conta de medicina, apiterapia. O que eu mais gosto é provar produtos apícolas. Então, por exemplo, eu tive ano passado no evento do CNA e na Bahia. Gente, eu não imaginava que aqui na Bahia pudessem ter méis. Armindo, eu fiquei muito uma impressionado. variedade E os fantástica, né, cara? pólenes? E os pólenes? Nossa senhora. Eu provei pólen de quê mesmo? De dendê. O pólen do É, o dendê, pólen de gente, dendê, é cara. Que é mais delicioso. escuro, né? É um Mais pólen mais escurinho. escuro e extremamente saboroso. Extremamente saboroso. Extremamente saboroso. Diferente do É, pólen aqui de Minas. Aqui em Minas tem uns pólens bem azedinhos, amargos, né? Que às vezes não são bons. Depende muito da florada. é um pólen que já lembra mais para a região serrana, né? Que já pega essa região de Mata Atlântica. O Sim, pólen da Mata Atlântica do Sudeste brasileiro, ele é um pólen mais azedo. azedo, Muito rico às também. vezes, sim, imagino, rico, mas de É, paladar bem duvidoso às não é vezes. tão agradável. É. Agora, o pólen de coco da Bahia, o pólen de Nossa, dendê esse aí é da o melhor Bahia, que você tem. tá louco, cara. É, é. Rapaz, o suco, a limonada com pólen, se você não preparou ainda, depois você prepara, viu, Ai, cara? eu não fiz, eu vou ter que pegar aqui. Você tem Rapaz, esse vídeo, né? anota esse vídeo, tá no canal, você vai pesquisar lá. Quem fez o vídeo foi a Janaína, minha esposa. Ficou sensacional, cara. Tem que Janaína. ver que tem maravilhoso e saboroso. E a gente fez Ah, eu vou fazer. Qual com pólen? pólen do coco lá de Canaveiras, lá da Ah, Bahia. esse aí é delicioso. Nossa, muito É gostoso. fantástico, cara, é fantástico. Fantástico. Pessoal, eu É, quero, olha, nós estamos aproximando, meus amigos, do final da nossa live. Nós estamos aqui com estamos. 108, 107 colegas. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui nos prestigiando hoje, prestigiando o doutor Micael, que é essa pessoa humana fantástica, esse amigo que a gente agora fez essa amizade, né, Micael? Sim. Logo, logo eu espero que a gente tenha a chance de conhecer pessoalmente, porque, Ah, com cara, certeza, vai ser um isso é o grande fim, né, prazer. meu irmão? Você pode ter certeza, cara. Vai ser um Né? grande E eu prazer. quero convidar o pessoal para vocês assinarem aí a bio do doutor Micael. Você falou que vai ter a live na terça-feira e na quinta-feira? Eu vou fazer a live com a USP, né, sobre fitoterapia, e quinta-feira eu vou fazer a Certo. live com a Mônica Freitas, lá de Brasília, né, para falar de Pessoal, viagem, olha, gastronomia. doutor Micael, pela pessoa que ele é, médico, uma pessoa que vive a apicultura desde criança, e é aí um médico apiterapeuta de fato, e a gente tem que prestigiar um profissional desse. Quisera que o Brasil tivesse mais uns 50 profissionais, viu, Micael, como você, É, com toda essa abertura de obrigado. espírito, com essa luz, trazendo para a gente aí toda essa magnitude do que são os produtos das abelhas para a saúde humana, viu, meu amigo? Quero te agradecer e convidar todo mundo aí para assinar a bio do Dr. Micael, para a gente estar junto aí, viu, Micael? Obrigadão, Olha, viu, cara? muito obrigado, é um prazer enorme estar falando com você. Eu comentei na outra live também, mas desde que eu conheci o trabalho do Armindo, foi no Instagram mesmo, mexendo. Ele falou, nossa, ele ensina apicultura, mas de uma forma tão fantástica. Aí eu comecei a ver vídeo. E aí eu comecei, e olha que interessante, né? Eu comecei a receber muita pergunta, como que eu inicio a apicultura? E toda vez, poxa, tem aquele cara lá da cia da abelha. E essa pergunta até o dia que eu falei, ah, quer saber? Depois de alguns meses recebendo essa pergunta, eu vou entrar em contato com ele, se ele quiser responder, né? Demorou um pouquinho, mas na hora que respondeu, aí deslanchou, né, Armindo? Não, é porque na hora, quando você fez aquele primeiro contato, eu estava viajando, Eu rapaz. sei, Eu eu estava sei. viajando, eu tinha tirado uma semana para dar uma descansada. Ah, E tá aí, certo. quando o pessoal comentou comigo, não, o doutor Micael tá atrasado. Não, Micael, deixa eu ligar para ele. Foi quando eu fiz contato com você. E aí Ah, emendou e deu certo aquela live, né, cara? Foi bom deu demais, você tá certinho. doido. Ó, Foi o bom demais. Davidson falou que respondeu a pergunta do melhor mel. Ô, Davidson, eu não vi sua resposta. O que que você falou? Né, foram tantas respostas aqui que a gente não conseguiu acompanhar tudo.
Mas, vamos ver se ele Rapaz, fala aqui. mas é Mas isso aí. obrigado, viu? Obrigado, Micael, foi um eu grande quero te prazer. agradecer demais. E olha, sempre que a gente tiver oportunidade, vamos voltar fazendo as novas lives. É claro que Vamos. a gente fazer toda semana, o pessoal vai ficar de saco cheio do rosto da gente, né? Mas sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai trazer essa temática muito interessante aí, que é dos produtos das abelhas, da qualidade, da apiterapia, porque isso soma muito para as pessoas, né, Micael? Só A muito, então chance que você assim, tem através da internet hoje é. de intervir na maneira como as pessoas alimentam, né, cara? Sim, ó, estão perguntando o meu endereço aqui na internet, é @dr Micael Marques, só que o Micael escreve Mikhal. E voltando à sua fala, Armindo, assim, eu vejo que é bom para o meu mundo, que é o mundo da medicina, e é ótimo para o seu mundo também, que é o mundo das abelhas. Então, assim, são mundos que se convergem o tempo todo, O né? tempo Então, todo, né, rapaz? então assim, e algo que eu discuti muito na faculdade, talvez o tempo esteja acabando, seria assim, não tem um melhor, não tem um pior, existe no passado, o médico, né, era alguém que talvez se achasse um pouco melhor. Por exemplo, eu no meu trabalho, ser um apicultor, eu não sou nada, né? Eu não vou conseguir fazer mel e própolis para as pessoas, né? Eu vou poder indicar, vou poder falar É de bons verdade, produtores, né? é Mas verdade. obrigado, né? Espero por novas oportunidades de estarmos juntos. Até mais, Rapaz, e Armindo. logo, você pode ter certeza que logo estou te chamando para a gente fazer uma nova live, viu, Vai cara? ser um Gratidão prazer. demais, hein, Micael? Vai ser um prazer. Obrigado Obrigado, por pessoal. tudo aí. Dá Obrigado, um Armindo. abração na família aí, viu, cara? Um abração no seu pai aí, que é Obrigado. médico também e que trabalha os produtos das abelhas aí. Valeu demais, meu amigo. Tá joia. Tchau. Fique com Deus. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Gente, muito bom, né? Muito legal esse bate-papo, né, com o Dr. Micael. Eu quero renovar que vocês façam a inscrição dentro da bio do Dr. Micael. Né? Eu deixei anotado aí, no convite que eu fiz da live para vocês, eu deixei anotado para vocês. Mas assim também que encerrar, eu vou colocar ali a live, ela vai subir automaticamente para o Instagram, e aí eu vou estar colocando novamente ali a bio dele para vocês assinarem, tá bom? E o pessoal também que está chegando aí agora, que está acompanhando, que eventualmente aí não fez ainda, a assinatura também da nossa bio, @Cia da Abelha. Quero vocês lá com a gente. O pessoal também ainda que não assinou o nosso canal no YouTube, eu quero contar com vocês, com a participação de vocês, assinar o nosso canal Cia da Abelha lá no YouTube, clica lá em curtir, ativa o sininho das notificações, assinando o canal, que a gente vai estar junto aí, viu, pessoal? Espero que tenha valido a pena demais da conta. Um fraterno abraço a todos, meus amigos. Valeu! Tchau, tchau! Fui!